I am Brother Oi, Kai eu sou o irmão from Kai, Trinidad, de Trinidad, Trinidad, sorry. Trinidade. Um, our island Nossa is ilha, literally a ela é dot literalmente if you look at a Google adotada, map, se você olhar no but mapa we do have a lot of mundo, mas nós families temos and young muitas people that famílias are e really jovens que excited estão about Young muito animados Foundations com and a Young about Foundations this message back e com home. essa mensagem lá. I didn't grow up in the Eu não message. cresci na It came mensagem, to me when I ela was chegou até a mim around quando eu estava 21, com cerca de and 21 back anos, then we would go to e então church, nós íamos à serve the igreja e Lord, do the best servíamos that o we could. Senhor But it was da maneira really que only podíamos, mas until foi around 2008, somente like em 11 years torno de ago, 2008, that cerca de we 11 anos first found atrás, out que about nós VGR, Young encontramos Foundations, a that really VGR e a Young transformed our little Foundation, que fellowship into transformou o a nosso tape church. Like companheirismo now, we're numa really a igreja de tape fita, church. e agora nós somos Um, realmente uma igreja de fita. what really O has que helped tem us over the realmente nos years ajudado ao longo is dos that when we anos first found out foi quando about nós encontramos pela VGR, we primeira wanted to vez know everything VGR, about Brother nós queríamos Joseph, saber about what tudo they're sobre o doing up irmão here, José, tudo que eles and we estavam found out fazendo that they had a aqui, website, e and encontramos o we site. first went on to Young Então nós fomos Foundations, primeiro para a Young and we were Foundations introduced to the e tape nós quizzes. conhecemos os That questionários has das really been fitas, a blessing to que us tem over the sido uma years. bênção muito grande para nós ao longo dos anos. What we would do back O que then, nós internet fazíamos access então, o wasn't acesso à as internet good as it is não era now, tão bom quanto and we would hoje, have to make e nós a tínhamos lot of que nos efforts to esforçar get muito para people updated, keep conseguir everyone com que as updated. pessoas ficassem And I have to thank God for a atualizadas. good pastor back home, E eu Brother tenho um Felix, who pastor bom lá was able que to follow the leading of the o irmão Lord Félix, and que allow the Lord to sentiu a have His way direção do to make Senhor like a change in e how we ele would do fez things, uma mudança da because we maneira que started to fazemos as coisas, porque listen nós to começamos a tapes ouvir a lot more than as we did fitas before. muito mais do que Every antes. time Young E Foundations cada would vez post que Young their Foundations monthly quizzes, postava we um would listen questionário those quizzes mensal, in church, nós levávamos, ouvíamos essas fitas na igreja and we would print the e quizzes nós imprimíamos os and questionários hand them out for the e parents and the passávamos children to do para the os quizzes pais together. e para Back os then, every home jovens. didn't have E naquele internet access. tempo não era So what todas we as would casas do, que we would have tinham a acesso à box internet, outside então the nós church, tínhamos uma and caixa when do we lado de completed fora the da igreja quizzes, we e would quando put it in the completávamos box. We os would come together. questionários, There was a group nós of colocávamos dedicated ali, brothers and tinham sisters grupos de that would jovens correct the dedicados quizzes. que They would pegavam submit os them questionários, online, corrigiam e and colocavam eles online. it was just a E fantastic era process. um It was processo just so exciting. fantástico e Everyone was so deixava todo happy muito doing it, tão animado e tão and feliz em we fazer isso. wanted to E we wanted to get into the nós rewards queríamos program. entrar dentro do We programa de would go online, recompensa. and there would E always be a fomos pop-up online e that fizemos would come up tudo on the e screen and said, if you vinha want aqueles points, you need to pop-up log na in, and we couldn't tela do e it se você because, quer we ponto, just clique didn't have aqui, access mas to it. It was nós only não for the podíamos ter US, o Canada, login, and nós não Australia. tínhamos acesso à But we internet, era just tão got desperate. restrito à We just Austrália, needed to Canadá, get into this. Estados Unidos, mas nós So queríamos tanto entrar nisso, we decided to então start nós our own começamos o nosso YF próprio local program, programa rewards da Young program. So Foundations we de made a list recompensa. of Então toys and nós different compramos snacks and items that presentes, even Young brinquedos e Foundation comidas, products produtos that we da could Young redeem for Foundations, points. And what que we would do, poderíamos we ser made considerados como folders and nossos put all the kids' pontos names on the e folders, and when they colocamos would dentro de umas complete a pastas e quiz, colocamos we'd os put nomes them in nessas their folders pastas and e everything. quando And we did that completávamos for like 3 os months. questionários, nós And entregávamos we essas wrote YF pastas about it, and we e told tudo them that mais we're e really fizemos interested isso in por the 3 program, we want to meses, get involved. escrevemos And we para a kept Young on Foundation e doing it for like falamos 3 como months fazíamos e que, until we como got a queríamos estar letter, an envolvidos. email E from então YF. nós recebemos uma And carta, I um didn't let e-mail anybody know. da Young So we had Foundation. Eu não deixei a ninguém youth saber. gathering, E nós and tivemos we came to the uma youth gathering. reunião de Everybody was jovens excited as usual. e eles estavam And muito then I animados, told them como that we sempre. got an E eu email from falei Young que eu Foundation. recebi um e-mail da Young And I Foundations. said, do you want to know what the E eu email perguntei, says? vocês querem saber o que And diz o everyone was e-mail? on E the todo edge of mundo their seat. assim, na And pontinha da I read cadeira. it, and I said, E aí eu li Brother e eu Joseph disse, o felt irmão led to José include us in se the sentiu rewards guiado program. de Like, nos wow, incluir no everyone programa was de just recompensa. Todo jumping mundo, and uau, excited. todo It was mundo just gritando, amazing. feliz. And from Foi that time, incrível. E we've desse just tempo been em diante, growing, and tem the crescido, tape quizzes have crescido. become Os more questionários a das part of our fitas lives. têm se Every tornado family, mais parte every da home. nossa Even to this vida. day, Cada every time casa, that we listen to a até message in hoje, church, quando nós ouvimos if uma we are streaming or mensagem whatever na we're doing, igreja, ouvimos a once there's a transmissão, YF quiz that's e se associated with tiver that um message, we questionário print it associado and a do the essa quiz, mensagem, whether it's nós an archived imprimimos, quiz or whether it's a seja current quiz. It's um just, it's questionário que been esteja really a blessing corrente ou over the um years. arquivado, nós pegamos e passamos
passamos, imprimimos para as pessoas.
O que eu acho que tem nos ajudado bastante ao longo dos anos é fazer as coisas juntos como grupo. Isso tem sido realmente bom para nós, nos mantém motivados e tentamos fazer coisas que encorajam uns aos outros a ficar ativo, ficar online, ficar conectado à Young Foundations, ao Lifeline, se manter conectado. Cada família, nos seus devocionais ou no seu altar familiar, cada um vai incluir os questionários da Young Foundations ou incluiriam coisas que eles viram no Lifeline ou qualquer coisa que estiver conectada aos sites. E isso você vai ver como criancinhas bem pequenas que batem na minha cintura, eles vão estar falando coisas que eles aprenderam dos questionários ou dos sites como coisas sobre Martinho Lutero, coisas como Aliança no Céu, que você sabe que muitos adultos nem sequer sabem, e essas crianças sabem porque elas estão constantemente estamos encorajando ela para elas ficarem ali, queremos que ela ocupem o seu tempo mais que qualquer coisa. Então, algo que nós temos no primeiro dia de cada mês, o irmão Tid lá na nossa terra, ele é o líder das crianças, ele tem um ajuntamento para as crianças da escola. E nesse ajuntamento, ele encoraja que as crianças tenham feito o questionário do mês anterior e dá toda a pontuação, todo o reconhecimento para aqueles que colocam o seu nome primeiro. Então, no primeiro dia de cada mês, cerca de 1h da manhã, quando eles postam o questionário, então eles dormem mais cedo para eles poderem acordar 1h da manhã naquela manhã. E assim que a Young Foundation posta o questionário daquele mês, eles entram lá imediatamente, eles querem ser os primeiros. Então, quando eles se reúnem, tem 2, 3 nomes ali, que legal. Então, é uma competição amistosa para mantê-los envolvidos. E coisas assim nós faríamos mesmo como os irmãos que fazem um questionário sobre um aplicativo da Lifeline, ou como Águas Tranquilas, o acampamento, ou no primeiro dia do mês eles se ajuntam e eles têm não somente os questionários, mas tem coisas do aplicativo Lifeline, ou qual foi o nome da esposa de Noé na Aliança no Céu, ou quantos filhos teve a família de Martin Lutero, essas coisas que viram no site ou no aplicativo Lifeline, para ver se as crianças estão realmente ouvindo, se é algo que eles... Você realmente consegue mensurar isso quando nós nos ajuntamos. Nesses dias nós nos ajuntamos para o Jairo de Jesus, o programa de patrocínio, e também temos o patrocínio do Tablet Agape a cada mês. E as crianças, os jovens, eles aproveitam bastante, eles ficam ansiosos por cada vídeo, qualquer coisa, quando faz o tem no tablet deles, então eles vão lá imediatamente e eles memorizam cada vídeo, cada noticiário da Cup Corner, eles sabem de coração. E nós gostamos de fazer isso, mesmo quando nós temos viagens missionárias em Goiânia e outras regiões, e talvez umas áreas muito profundas ali em Goiânia que não tem internet, nós baixamos os vídeos do site e até mesmo coisa de Lifeline e carregamos num pendrive e levamos lá e compartilhamos lá, porque muitos deles não têm acesso à internet com muita frequência, então eles podem ver cada dia, podem ficar atualizados com coisas que a Young Foundations não atualiza. Então, isso deixa eles muito animados e a gente também. Você pode imaginar ver uma criança quando eles veem Happy and Grams pela primeira vez, é especial. Você vê os rostos deles se alegrando. Esse é o noticiário Cup Corner, eu sou Happy e eu sou Grams. E nós temos um especial nesse noticiário Cup Corner. Crianças, vocês já estiveram na África? Não. Alguém quer ir para a África? Sim. Vocês querem aprender uma canção? Sim. Vocês querem aprender uma canção? Sim. Ei, crianças, vocês conhecem
Hebreus 13:8. Ah, sim. Essas marionetes estão influenciando eles de uma maneira fantástica. Isso é principalmente fantoches. O que essas viagens missionárias ficam atenadas a fazer, expor as crianças e os jovens a Young Foundations e Águas Tranquilas e fazer questionários, isso vai criar algo no coração, eles querem estar lá, eles querem ter algo assim, e também usar o ambiente deles para criar o seu pequeno Águas Tranquilas, o seu pequeno acampamento, e saber quanto é especial ficar ali debaixo de uma árvore. Talvez seja uma árvore que eles vejam a vida toda, mas eles nunca sentaram ali embaixo para ter um quiet time. Então a gente encoraja eles a ter algo no seu próprio ambiente, então isso também nos encoraja quando vemos isso. Algo vai ocupar o seu tempo. Você vai se encontrar, você vai perceber que você vai estar fazendo algo a maior parte do tempo, e o que nós encorajamos nossas crianças lá na minha terra é que eles se ocupem com a palavra. Você sabe que o irmão Branham disse que não haveria uma barbatana nas costas do peixe se não tivesse água para ele nadar, certo? Então nós sempre cremos que não haveria fundação dos jovens Young Foundations, a Voz de Deus, o irmão José, a menos que nós precisássemos disso nesse tempo. E eu creio que nós precisamos da aplicação Lifeline, precisamos da Young Foundations, precisamos dos questionários das fitas, porque é algo que pode manter as nossas crianças e os nossos jovens focados e motivados e ocupados na mensagem, porque isso é o que vai nos levar ao lar, é essa mensagem. E Deus sabia que nós precisávamos ter isso nesses formatos, mesmo a revista Cup Corner, precisamos nesse formato para manter a nossa mente focada na palavra o tempo todo, porque isso é o que vai nos levar ao lar. Bem, nós temos, o que nos faz realmente feliz é ver pessoas captarem. Como você sabe, quando você realmente entende algo, você pode ir nas áreas mais distantes, em Goiânia, e nós levamos vídeos e vamos lá com um projetor e mostramos os vídeos e levamos as revistas Cup Corner e coisas assim. E algumas vezes, quando nós vamos para casa, nós se perguntamos, será que eles vão continuar? Será que eles vão seguir adiante? E o que nos encoraja o mais é que eles seguem adiante. E isso é uma coisa muito animadora quando a gente percebe isso. Teve uma vez que fomos num vilarejo em Goiânia, no sul de Goiânia, chamado Blumenau, e eles não sabiam que nós estávamos indo. Então nós chegamos lá sem anunciar. E nós estávamos dirigindo e levando a mensagem, estava no caminho, estávamos indo. Então nós estávamos chegando no vilarejo, e quando nós paramos, quando saímos da nossa picape, eu penso que era, quando chegamos na igreja, eles estavam tendo um culto de fita naquela hora. Sem anunciar, nós simplesmente chegamos e ficamos naquele culto de fita, e foi a melhor coisa, o melhor sentimento que já tivemos, de saber que nós não precisamos estar lá o tempo todo para encorajá-los. Eles captaram e eles estão continuando, eles estão indo adiante, eles estão apertando o play, estão fazendo o que o Senhor quer que eles façam. E eu acho que essa foi, de todas as experiências que eu tive, uma das mais tocantes para mim. Desde que nós viemos para a mensagem, nós sempre trabalhamos com jovens, eu e minha esposa, nos casamos há 10 anos atrás, e nós sempre trabalhamos com jovens da nossa igreja em Trinidad como uma função, de fato. E nós temos cerca de 25 ou 26 sobrinhas e sobrinhos. Então sempre estivemos próximos às crianças, mas nunca tivemos nossos próprios filhos. Então você sabe, você ama ficar junto com as crianças, mas você não tem nenhum para levar para casa depois. E tudo bem,
nós sabíamos o que nós tínhamos que fazer, nós oramos sobre isso e nós servimos o Senhor o melhor que pudemos. E um dos eventos mais importantes da nossa vida foi quando a gente foi pela primeira vez à igreja em Jeffersonville. E eu creio que foi em 2014 quando a gente veio a primeira vez. Na verdade, a gente veio em 2012, mas foi só uma semana. Mas nós viemos em 2014 e tivemos o privilégio de atender o Festival do Jubileu, que foi no ginásio da Young Foundation. E foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de encontrar o irmão José. Então, nós falamos com ele e foi muito bom. No início ele veio. E no final nós fomos de volta para ele e pedimos para ele orar por nós, porque nós não tínhamos filhos. Ele olhou para nós e ele falou, mas você tem tantos filhos? E querendo dizer das nossas crianças na nossa terra. Mas ele orou por nós, isso foi em 2014, e nós sempre aguardamos no nosso coração, seguramos aquilo, e foi só em 2017 que foi, no Dia das Mães, que nós voltamos para cá em Jeffersonville e foi durante as preliminares no tabernáculo que ele quis cumprimentar todas as mães no Dia das Mães e um cumprimento especial para aquelas mães que vão ter filhos. E naquela manhã ele falou coisas bem encorajantes para nossas filhas, para as nossas esposas que não tinham bebê. E depois daquele culto, eu anotei algumas coisas do papel e ouvi preliminar novamente e li o que eu tinha anotado. E foi cerca de 2 meses depois que minha esposa percebeu que ela estava grávida. E isso foi tão incrível porque foram 9 anos. 9 anos esperando. E assim que aquilo foi dito, você sabe, sobre as mães e tudo mais, e nós fomos os privilégios de ser um dos primeiros para aquilo de fato acontecer. E nós voltamos para a Trindade, voltamos para casa e falamos tudo, que teve aquele anúncio na igreja, todo mundo estava regozijando, louvando ao Senhor. E o nosso bebê Arão nasceu. Nós queríamos dar o nome a ele de cerca daquela época, a inspiração foi sobre em oração, e ser um Anrão. Anrão era um nome de oração, eu sempre gostei de José, então Arão Joseph Smith. E quanto tempo você esperou? 9 anos. A palavra tem que acontecer, e aqui está. Você sabe uma coisa que o irmão José disse, eu acho que foi nesse Dia das Mães, ele disse que para as mães que estavam esperando, ele disse, vocês já são mães como Sara, vocês só estão esperando a visão ser cumprida. E eu creio que isso está na mente de Deus para as irmãs, e isso vai acontecer. E eu acho que é assim, estamos simplesmente esperando essa visão se cumprir, é só uma questão de tempo. Isso é o único elemento que está diante de nós, é o tempo, mas vai acontecer, aconteceu para nós, então definitivamente vai acontecer. Então, simplesmente continue servindo o Senhor, faça o que o Senhor te guia a fazer. Não se preocupe com o que o inimigo está dizendo, simplesmente confia no Senhor e vai acontecer.